Olá, pessoal, tudo bem? O tema de hoje é a decomposição dos serviços jurídicos. Eu gosto demais de abordar esse tema porque é uma pergunta muito comum que eu ouço demais e que certamente vocês também já ouviram ou já até mesmo fizeram essa pergunta é a seguinte: o computador, a inteligência artificial vai substituir o advogado? O robô vai substituir o trabalho do advogado? E muita gente pondera que sim, outras pessoas ponderam que não, outras pessoas dizem que sempre que surge uma nova tecnologia, ela implica automação, e automação faz com que surjam novas profissões. Enfim, a gente tem uma série de respostas diferentes para esse mesmo tipo de pergunta. Contudo, eu entendo que essa pergunta feita dessa forma, ela não está correta, ela não é uma pergunta... Eu também sempre digo isso. Essa pergunta ela precisa de ser melhor especificada. Por quê? Porque quando a gente diz serviço jurídico, trabalho do advogado, papel do juiz, papel do promotor, nós estamos fazendo referência a um conceito muito grande, né? Um conjunto muito grande de atividades e de tarefas. O que a gente pode perceber que acontece é o seguinte: o nosso trabalho ele é composto por diversas pequenas atividades, uma atividade burocrática, uma atividade intelectual, uma atividade criativa, uma atividade repetitiva, e que o conjunto dessas atividades nós vamos dar o nome de prestação de serviço advocatício ou prestação de serviço jurídico. Então, o correto não é pensar se o robô vai substituir o trabalho do advogado. O correto é a gente imaginar quais são as pequenas partes que compõem o meu trabalho e quais são as possibilidades de automação de cada uma dessas pequenas partes. A automação no serviço jurídico, de uma forma em geral, ela pode ser encarada como uma automação como várias pequenas automações, ou como várias automações de várias partes do trabalho que vão, lá no final, resultar numa automação maior de uma tarefa inteira, de um processo inteiro, de um processo de trabalho inteiro. Então, essa distinção das pequenas partes de cada trabalho ou das pequenas partes que compõem o serviço jurídico é que ganha esse nome de decomposição. Para ilustrar isso aqui, eu vou propor para vocês um exercício. Vamos subdividir a prestação do serviço contencioso em partes, ou seja, o serviço contencioso, que consiste em elaborar peças, comparecer ao judiciário, protocolizar essas peças, pagar guias, acompanhar os andamentos processuais. Vamos partir esse serviço em partes, né? Partir em partes fica redundante. Vamos decompor esse serviço jurídico? Vamos ver as suas unidades, vamos analisá-lo nas suas unidades? A partir do momento em que a gente faz essa análise, a gente tem condições de visualizar que esse pedacinho aqui, ele sim, já foi automatizado há muito tempo. Esse outro aqui não vai ser automatizado tão cedo. E com isso a gente consegue visualizar e responder de maneira mais própria, mais tecnicamente correta e menos alarmista essa questão da substituição ou não do ser humano. Vamos imaginar o seguinte, né? Nós estamos aqui falando de um exercício. Qual que é uma das formas que eu posso decompor a organização desse trabalho? Então, eu estou propondo uma primeira maneira. Os colaboradores formam uma equipe com cada profissional responsável por uma parte do processo. Dessa forma, cada membro se responsabiliza pelas ações em que tem mais experiência e conhecimento. Então, aqui o que nós estamos propondo é o seguinte, olha, eu vou, sem recorrer a ferramentas de automatização ou de automação, eu vou identificar as partes do serviço ali prestado e vou distribuir essas atividades para pessoas especializadas em cada um desses pedaços do trabalho.
Isso é uma forma manual, artesanal, mas que já faz todo sentido dentro da lógica de uma linha de montagem, de uma linha de produção, de especialização do trabalho, de ser empreendido. E aqui só uma ressalva, eu não estou dizendo linha de montagem, linha de produção no sentido pejorativo, como se isso fosse implicar uma diminuição da qualidade ou da personalização do trabalho, não. Né? Pelo contrário, quando nós temos o desempenho de atividades de modo especializado, isso Henry Ford mostrou para a gente há mais de 100 anos, a gente ganha eficiência, produtividade e qualidade. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho dentro de um serviço jurídico aqueles encarregados de redação das peças. Eu tenho aqueles outros encarregados de gestão documental, juntar os documentos dos clientes, digitalizar esses documentos, guardar esses documentos de modo físico. Eu tenho aqueles outros responsáveis por fazer a cobrança, emitir nota fiscal, fazer os devidos pagamentos, fazer a prestação de contas. Então, vocês estão percebendo nesse simples raciocínio como que falar atividade do advogado é englobar uma porção de coisas muito distintas e que nós já fazemos de maneira autônoma, né, em unidades separadas dentro de muitos locais de prestação de serviço de trabalho. Né? Olha como é que a gente já faz isso. Vamos evoluir um pouquinho esse nosso exercício para a parte de baixo. Outra forma de fazer isso, que também é muito feita, é dividir o escritório em áreas de atuação, olha só, com um profissional especializado responsável por cada uma delas. Deste modo, vamos ler inteiro, né? Desse modo, cada um ficará encarregado de uma área ou etapa do processo, auxiliando a organização do escritório e aumentando a qualidade do serviço prestado. Ou seja, uma outra forma de organizar ao invés de eu ter cada equipe de 5, 6, 8 advogados com essa subdivisão, eu constituo dentro do meu serviço jurídico uma área especializada, ou áreas especializadas, prestadoras de serviço interno para as unidades fim. Então, ao invés de eu ter, isso é muito comum, por exemplo, com um financeiro, ao invés de cada equipe de advogados fazer a sua prestação de contas, emitir a nota fiscal, realizar os pagamentos, conferir os recebimentos e assim por diante, eu tenho lá um centro que faz todo o financeiro daquele escritório. O pessoal vai chamar isso de centro de serviços compartilhados, de back-office, de controladoria. Eu já vi nome de tudo quanto é maneira para se referir a esse tipo de organização. Então vamos exemplificar mais. Eu tenho um centro que faz o financeiro, como eu já mencionei. Esse centro ele é responsável pela contratação de serviços externos, como por exemplo correspondente, cartório, peritos. Esse centro é responsável por emissão de guias e juntada de guias e de pagamentos, e assim por diante. Vamos ilustrar isso aqui, né, com as partes possíveis no serviço contencioso para a gente melhorar o nosso exercício. É claro que aqui não está tudo, mas eu fiz uma imaginação aqui de algumas partes interessantes de a gente pensar e nós vamos ver o que já está, o que é possível de ser automatizado disso aqui. Então, olha só. Todo serviço contencioso precisa de receber novas ações, então é isso que eu estou chamando ali de captura. Essas novas ações podem ser cadastradas pelo próprio escritório, podem ser encaminhadas pelo cliente, podem ser capturadas, já estou me adiantando, mas poderiam ser capturadas dos diários eletrônicos, mas enfim, vamos por enquanto imaginar que o escritório recebe essas ações do seu cliente, ou ele mesmo oferece esse serviço de cadastro, ou seja, pego um novo processo, registro esse novo processo com as suas informações pertinentes. Quais informações? O número do processo, a parte, a vara, a comarca, o assunto, as principais peças, é o cadastro. Nasceu uma nova ação, surgiu essa nova ação. Segundo ponto aqui, classificação de publicações e lançamento de prazo. Então, a partir do momento em que esse novo processo surge, que esse novo processo nasce, né, a gente precisa de cadastrar
acompanhar os andamentos, cadastral já disse, a gente precisa de acompanhar os andamentos desse processo, corresponder, fazer uma correspondência em relação àqueles andamentos, as atitudes que eu tenho que tomar e fazer o lançamento de prazos. Vamos retomar aqui o slide, olha. Então, saiu uma determinada publicação dizendo que haverá uma audiência. Que providências eu tenho que tomar? Eu tenho que redigir um documento para essa audiência? Eu tenho que convocar alguém para comparecer a essa audiência? Eu tenho que contratar alguém para comparecer a essa audiência? Ou seja, eu vou verificar aquelas publicações, né, daqueles andamentos processuais e vou lançar prazos, que é o nome que a gente dá, para as pessoas que vão desempenhar aquelas funções. Número 3, olha. Extração de entidades e classificação de peças processuais. O que é isso aqui em termos técnicos? Extrair entidades é o que a gente faz ao interpretar um texto. Então eu vou ler aquele texto e vou ver, olha, isso aqui envolve a empresa tal ou a pessoa tal, né? A entidade é o nome da pessoa envolvida. Isso aqui tem o valor tal, a entidade é o valor. Essa ação corre na comarca de Belo Horizonte é a entidade local. Essas informações, em geral, elas não estão presentes de modo estruturado e organizado nos sistemas processuais dos tribunais. Elas existem nos textos, que são as peças, quer dizer, às vezes tem, às vezes não tem, às vezes é melhor, às vezes é pior, mas elas existem nas peças processuais, que precisam ser lidas. E alguém tem que fazer esse trabalho aqui, justamente para fazer essa identificação do que está acontecendo. Ponto 4. Em todo serviço advocatício contencioso, há uma série de documentos que têm que ser gerados. Documento aqui que eu estou dizendo são as peças propriamente ditas. A partir de todas essas informações que a gente já recuperou e todo esse cadastro que já foi feito, nós vamos gerar a contestação, nós vamos gerar o agravo, a apelação, enfim, todos os documentos necessários ali ao andamento daquela ação. E por fim, peticionar esses documentos, essas guias, essas informações, etc., dentro dos sistemas processuais. Vocês podem ver aqui que eu já me adiantei e coloquei assim, ó, peticionamento automático, geração de documentos. Por quê? Porque o próximo ponto que eu quero abordar é o seguinte, tudo que está em azul, no meu modo de ver, já é feito, já pode ser feito de maneira automatizada. Não significa que todos os escritórios façam todos eles automatizados, pelo contrário, não significa que essa automatização é completa, ela é de 100% em tudo, mas já há ferramentas boas que funcionam em escala, de modo profissional, para fazer de 1 a 5. Ou seja, eu já tenho ferramentas de leituras de diários que acompanham os diários e nos fornecem as informações daqueles diários. Eu já consigo classificar aquelas publicações automaticamente, então saiu um andamento daquele processo, eu li aquele andamento via computador e lá estava escrito processo número tal, tal, tal. Eu já identifiquei aquela entidade, o processo número tal, 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 e já identifiquei. Fica designada a audiência para o dia tal. A partir de parâmetros de sistema, é possível eu lançar uma atividade para um determinado profissional falando assim, olha, Roberto, compareça à audiência do processo número tal, às 10 horas da manhã de 1º de junho. Vamos voltar aqui. Número 4, olha. Geração de documentos. Nós vamos ver muito nesse curso aqui de ferramentas de geração de documentos. Mais inteligente, menos inteligente, mais automatizado, menos automatizado, mas eu não preciso pegar uma página do Word em branco e escrever do começo ao fim tudo que eu penso. Aliás, ninguém faz isso. A gente tem o nosso repertório de modelos. E, por fim, o peticionamento automático. Ou seja, eu hoje peticiono quase tudo já via processo judicial eletrônico. Nada impede que a minha ferramenta de geração de documentos se conecte com uma ferramenta de peticionamentos que vai acessar o sistema do tribunal, vai utilizar o meu token, o meu certificado digital e vai fazer o adequado peticionamento daquilo. O que eu estou dizendo com isso é que 1, 2, 4, 5 já existem e funcionam. E os serviços jurídicos vão articular isso de maneira pior ou de maneira melhor, escolher ferramentas mais eficientes ou menos eficientes. O que ainda pode melhorar bastante, por questões que nós não vamos abordar aqui,
né, principalmente relativas à disponibilidade de bases de dados em português jurídico, essa parte de extração de entidades e classificação de peças processuais. Isso é mais difícil, isso é mais complexo, requer modelos matemáticos, requer ferramentas de inteligência artificial, enfim, requer uma tecnologia que ainda não está tão disponível, mas estará muito em breve. Vamos ver essas considerações aqui. Então, com isso, a gente encerra. Eu espero ter dado para vocês uma ideia do que vem a ser a decomposição dos serviços jurídicos. E eu espero que eu tenha dado para vocês também uma visão sobre como responder essa questão da substitutibilidade, da possibilidade de substituição do trabalho humano pelo trabalho automático. Eu chamo atenção para aqueles profissionais que vão trabalhar nos serviços jurídicos exercendo essas funções compartimentadas, como a gente deu nos nossos exemplos aqui. Muitas vezes se trata de um profissional que é graduado em direito, que é bacharel, que é inscrito regularmente na Ordem dos Advogados, entretanto ele realiza uma dessas tarefas intermediárias. Para esse profissional, a notícia é difícil, né? Você vai ter que se requalificar, porque esse trabalho será automatizado. Se já não foi, será automatizado. E não se engane, não ache que esse trabalho é um serviço jurídico e que o robô está tomando meu trabalho. Não, ele faz parte do composto jurídico e é uma parte a ser automatizada, que está sendo automatizada. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.